Mavi descobre que tem um irmão e o pior, que Mércia acabou com a vida dele. O rapaz vai ficar sabendo de todo o passado da mãe através do seu pai de criação e fica horrorizado que antes dele outro menino nasceu. E o que aconteceu com ele vai deixar o Mavi horrorizado. Tudo vai vir à tona durante o casamento do rapaz, onde Mércia aproveita a oportunidade para ferrar com o filho. Mas o tiro acabará saindo pela culatra. Afinal, as maldades da megera também virão à tona. A revelação dá início logo após que Mavi se vê obrigado a interromper o casamento com a Viola para não ser desmascarado na frente de todos os convidados. Logo depois da surpresa desastrosa, ele vai ser impedido pelo pai de criação, o Nahum, de dar o troco na Mércia. Sendo assim, querendo ajudar, Nahum vai pedir para que o filho tenha paciência com a mãe. Você tá defendendo ela? Depois de tudo que ela fez? Perguntará o Mavi incrédulo. Nahum então soltará um suspiro profundo e dirá com dor nos olhos: Tem coisas, Mavi, que você não sabe sobre a Mércia. Ah, filho, coisas que você nunca imaginou. Eu não te contei antes porque eu achei que nunca fosse necessário, mas talvez agora você precise entender. Mavi vai franzir a testa, confuso. Do que é que você está falando? Nahum então vai puxar o filho para um canto, longe dos olhares curiosos. Olha, Mavi, desde quando você era criança, a Mércia foi marcada por traumas da sua família. Os pais dela jogaram ela em um convento, Mavi, como se ela não valesse nada. A voz do Nahum vai tremer enquanto ele revela os segredos enterrados no passado. Ela sofreu muitos abusos, humilhações. A vida dela foi um verdadeiro inferno, Mavi. Mavi vai olhar para o pai de criação perplexo. Ele sempre conheceu Mércia como uma mulher fria e calculista, mas aquilo o pegou de surpresa. Ela foi criada por uma freira. Continuará Nahum com a voz embargada. Uma freira que era ainda mais cruel do que a própria família. Foi ali naquele convento que a Mércia começou a se perder. E no fim, quem ela se tornou hoje é um resultado de tudo isso. Mavi vai sentir o peso das palavras, como se o mundo estivesse girando em câmera lenta. Vai ser difícil de acreditar que a mulher que ele tanto odeia também carrega uma bagagem de dor tão profunda. Olha, Mavi, eu não tô justificando o que ela fez com você, dirá o Nahum segurando o ombro do rapaz. Mas eu quero que você saiba que a vida dela não foi tão fácil e que às vezes, quando a gente conhece a história de alguém, entende por que ela é como é. Eu não tô pedindo para você perdoar a sua mãe, mas para ter paciência. O Mavi ficará em silêncio, digerindo aquelas revelações. A raiva ainda queimará no seu peito, mas agora misturada com algo mais complexo. Mércia vai ter destruído a vida dele, sim, mas por trás daquela frieza haverá uma história do qual ele nunca conheceu. Você sabia, Mavi, que quando eu conheci a sua mãe, ela não usava o nome de Mércia? Perguntará o Nahum com uma expressão pesada no rosto. O Mavi vai franzir a testa surpreso. Como assim? Ela usava outro nome? Sim, continuará o Nahum com um suspiro. Ela se chamava Sônia. Era uma mulher diferente naquela época, Mavi. Muito mais leve, cheia de sonhos. Mas tudo mudou depois de uma catástrofe que aconteceu na vida dela. Mavi ficará intrigado, sentindo que mais segredos estarão prestes a ser revelados. Que catástrofe foi essa? Perguntará ele cruzando os braços. O que aconteceu para ela decidir se desfazer da própria identidade? Nahum então olhará para o filho, vendo o interesse crescer em seus olhos. Senta aqui, Mavi. É uma história longa.
dirá o Nahum, indicando uma cadeira próxima. Ele mesmo se acomodou e suspirou fundo antes de continuar. Você tinha um irmão mais velho que você, quando você ainda era muito pequeno. Esse irmão, ele morreu em um acidente doméstico. Foi trágico. A Mércia, ou melhor, a Sônia, ela nunca se recuperou desse trauma. Mavi arregalará os olhos surpreso. Ele não fazia ideia de que tinha tido um irmão. Um acidente? Mas como isso aconteceu? O Nahum abaixará a cabeça, parecendo lutar para encontrar as palavras certas. Ah, Mavi, difícil, foi algo banal, mas foi terrível. Ele só era uma criança. Estava brincando em casa e tudo aconteceu muito rápido. Ela se culpou desde então. Não havia nada que ela pudesse fazer, mas na cabeça dela, aquilo foi um castigo. Ela assumiu que não tinha nascido para ser mãe. Acreditava que a morte do filho era culpa dela. Mavi, então, mesmo sendo um rapaz bastante frio, sentirá um aperto no peito. Ele sempre soube que Mércia era uma mulher fria e distante também, mas nunca tinha entendido o porquê. Agora as peças começarão a se encaixar. Pois então, foi por isso que ela me deixou com você? Perguntará o Mavi com a voz baixa, e Nahum responde: foi sim, Mavi. Confirmará. Depois da morte do seu irmão, ela resolveu que não podia continuar criando você. Foi como se ela tivesse desistido de ser mãe. Ela me deixou com você e foi embora. Foi viver naquela ilha como governanta do Molina. E sabe o que é mais maluco nisso tudo? Mavi levantará o olhar esperando uma resposta. Ela fez isso sem nem ao menos pensar que você não era meu filho biológico. Dirá o Nahum com um leve sorriso triste. Ela sabia que você não era meu, mas mesmo assim confiou que eu seria capaz de cuidar de você. Acho que de certa forma, ela queria se livrar de qualquer lembrança de maternidade, de qualquer laço que fizesse ela lembrar do que perdeu. Mavi ficará em silêncio, processando aquelas informações. A ideia de ter tido um irmão e de que Mércia, sua própria mãe, o abandonou por causa de uma tragédia era difícil. E você? Perguntará o Mavi com a voz trêmula. Você sabia disso o tempo todo? Sabia que eu não era teu filho? Nahum fará uma pausa, olhando para o Mavi com um misto de carinho e dor. Eu sempre soube, Mavi, mas desde o primeiro momento eu te amei como se fosse meu. Para mim, nunca fez diferença você ter vindo de mim, do Molina, porque você era minha família, e é isso que importa. Mavi sentirá os olhos marejarem, mas manterá o olhar firme no Nahum. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente estará vindo à tona. As peças da sua vida começarão a se encaixar, e ele entenderá toda a história da Mércia, ou melhor, Sônia, e que tudo era muito mais complexo do que ele imaginava. Mas pai, por que ela mudou de nome? Perguntará o Mavi ainda intrigado. Nahum suspirará novamente e responde: ela queria apagar o passado, Mavi. A Sônia morreu junto com seu irmão. E Mércia nasceu como uma tentativa de fugir da culpa, de se recriar. Mas infelizmente ela nunca conseguiu fugir das dores que carrega. O Mavi vai sentir uma mistura de tristeza e raiva. Ele entendia agora a tragédia que moldou a sua mãe. Mas ainda assim, as cicatrizes que ela deixou em sua vida vão ser profundas. Ainda muito fraca, mas consciente das atitudes do filho, a Mércia vai agir rápido após ser presa em uma clínica de reabilitação por ele. Ela entrará em contato com a freira e pedirá para que ela mande as imagens do assassino para o celular do seu filho. Porém, que faça tudo isso de maneira sigilosa.
A freira atende o pedido e quando Mavi recebe as filmagens vindo de um celular desconhecido, o rapaz entra em parafusos. Ele fica completamente desnorteado ao ficar sabendo que tem outra pessoa, além da sua mãe, que tem acesso àquelas filmagens. Mavi, então, vai unir os pontos e se lembrar da história que o pai tinha contado, na pessoa que Mércia mais confia, a freira. Mavi, então, entrará em contato com o pai e perguntará onde fica o tal convento que a Mércia foi criada. Com o endereço em mãos, ele vai até lá atrás de encontrar com a freira e acabar com a patifaria. Mavi vai promover um verdadeiro caos no templo religioso e assustará a freira, mas tudo indica que ele vai quebrar a cara. Afinal, o material que o incrimina não estará escondido por lá. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!